Como surgiu a ideia de abrir uma clínica? A ideia, na verdade, surge a partir da formação, né? A partir da faculdade. Eu, em 2006, estava me desligando do corpo clínico de na época, a maior universidade particular de fisioterapia do Rio de Janeiro, que é a Universidade de Tasso Sá, e já estava na eminência de montar um negócio para mim. Só que, naquela época, me foi oferecido o serviço dentro de uma academia, da mais tradicional academia daqui da Barra da Tijuca. E eu imaginei que talvez precisasse contar com a ajuda de outras pessoas nesse serviço. Foi quando eu convidei o Pedro e um outro sócio que a gente tinha também, que era o Fernando na época, para fazer parte desse projeto. E dali, em 2006, começou a nossa viagem pelo empreendedorismo e pelo trabalho com a fisioterapia particular aqui no bairro. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram durante esses anos? Cara, a maior dificuldade é difícil de responder, mas assim, são várias, né? Empreender no Brasil não é fácil. Você tem as dificuldades das mais simples, onde você, como a gente sempre foi uma clínica particular, a dificuldade de você criar uma demanda de pacientes, que é muito comum. A dificuldade de uma sociedade de 3 homens, 3 pessoas com muita energia, não recém-formados, a gente tinha já uns 4, 5 anos de formado. Por aí. Estudando, fazendo curso, produzindo, trabalhando dentro de uma academia, como o André falou, uma academia na época do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, principalmente. E, cara, dificuldades das mais diversas. Lidar com o público, dificuldades financeiras, dificuldades... Não sei te dizer qual é a maior dificuldade. A gente nunca teve tanta dificuldade enquanto sócio, no trato pessoal entre nós, porque como nós éramos 3 no início, principalmente, a partir de 2011 ficamos só nós 2, mas sempre que um tinha alguma coisa que estava atrapalhando na vida pessoal e que estava interferindo no trabalho, a gente se reunia e conversava e dali para frente as coisas melhoravam sempre. Então, isso é uma coisa que a gente sempre teve de positivo na sociedade. Mas, cara, as dificuldades de depender dos outros para determinadas coisas, dificuldade de criar uma equipe. A gente esbarrou com problemas relativamente graves no início da carreira, entendeu? Nunca foi fácil. Nunca é fácil. Feito muito trabalho. Muito trabalho. E aí depois, quando a gente estava quase que estruturado, em 2011, a academia que a gente trabalhava foi vendida. A gente ficou praticamente sem um lugar para trabalhar, então, muito rapidamente, a gente, na verdade, decidiu desfazer a sociedade, ficamos só nós 2, e a gente teve que arrumar um outro lugar para levar a clínica e começar praticamente tudo de novo, quase que num subbairro de onde a gente estava, não era exatamente no mesmo lugar, então já tinha até uma dificuldade maior da distância de onde a gente estava enraizado nos primeiros 5 anos, praticamente. Então, sim, isso também foi uma dificuldade. Talvez a dificuldade que a gente, até hoje, a gente sinta realmente, de fato, é com a prestação de serviço, com a mão de obra. Fisioterapia definitivamente ainda não é uma carreira ou uma profissão que forma realmente aquela pessoa ao sair da faculdade, ela não está pronta para o mercado de trabalho. Então a gente assim, tenta fazer dos colaboradores, ainda que estagiários que trabalham com a gente, sejam os nossos futuros prestadores de serviço, mas às vezes isso é muito difícil de acontecer. Então a mão de obra é uma coisa realmente que a gente esbarra, um problema ainda. E eu não estou falando para a Fisio 1, eu não estou falando de um critério rigoroso do Pedro e do André. Eu estou falando de um modo geral para a profissão. A profissão de fisioterapia ainda não é uma profissão que o aluno sai da faculdade pronto para o mercado de trabalho. Então, buscar pessoas que possam trabalhar com a gente logo de cara, assim, é muito complicado. Pessoas que trabalham com a gente passam por um processo de treinamento, de entendimento da nossa filosofia de trabalho, daquilo que a gente, ao longo desses 22 anos de formado, acredita ser o ideal para aplicar nos nossos pacientes. Então, isso tudo demanda tempo, demanda esforço, dedicação da nossa parte, para que o nosso paciente que entre na nossa casa tenha acesso àquilo que a gente acredita ser o de melhor no tratamento.